Então nós somos muito gratos a Deus e aos nossos pastores que têm nos direcionado para esse mês. E como nós estamos aqui para falar de atitudes missionárias, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. E você que está aí na sua casa, é uma honra ter você conosco. Que a mesma unção, a mesma atmosfera que está aqui, possa invadir a sua casa. E Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. Que você possa se abrir para isso. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e ele era de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e ele era um varão valoroso, porém leproso. E saiu das tropas da Síria, da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da lepra. Então Naamã notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel. E ele foi e tomou 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei, dizendo: chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que envies a mim um homem para que eu o restaure da lepra? Pelo que deve se notar, eu peço, vede, ele busca uma ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo isto, Eliseu, o homem de Deus, disse ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir a mim, e saberás que há profeta de Deus em Israel. Vendo, pois, Naamã os seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará purificada. Porém Naamã, muito indignado, disse: eu pensava comigo, certamente ele sairia, se colocaria em pé, invocaria o nome do Senhor Deus, e passaria a sua mão sobre a lepra, e eu seria curado. Mas não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu me lavar lá e ficar purificado? Ele voltou com muita indignação. Chegaram então os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te pedisse alguma coisa, porventura o farias? Quanto mais ele te disse: vai, lava e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino. Ele ficou purificado. Então voltou o homem de Deus, toda a sua comitiva veio com ele. Pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu peço-te, tome esta bênção do teu servo. Porventura, disse ele, vive o Senhor, cuja presença estou, que eu não tomarei. E insistiu com ele, para que tomasse, mas ele recusou. Disse Naamã, seja assim, contudo, o teu servo te pede uma carga de terra e um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e se encostar na minha mão, eu também que tenha de me encurvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom. Nisto perdoe o teu servo. E disse Eliseu: vai em paz. E se foi dele a uma pequena distância. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Essa palavra baseada nesses atos missionários que nós teremos esse mês. Eu quero encorajar o seu coração com essa palavra. Nós vemos aqui, queridos, que essa história é muito conhecida de Naamã e os 7 mergulhos de Naamã. Mas eu nessa manhã não queria focar em Naamã. Eu queria que nós olhássemos para essa menina. Naamã, ele era um homem, conforme nós lemos aqui, ele era um chefe do exército. Um homem valoroso, um homem de respeito. Ele era uma pessoa magnífica, porque além dele ter o respeito das pessoas que trabalhavam o dia a dia com ele, ele também tinha o respeito do rei. Nós vemos aqui que o rei valorizava ele. Ele era um homem de confiança. Ele era um homem importante. E ele era um homem também de vitórias. E ele, como chefe do exército da Síria, ele havia conquistado muitas vitórias. E nós lemos aqui, é tão interessante que diz a palavra que o Senhor era que levava ele à vitória. Olha que bênção. Aquele homem, apesar dele não conhecer o Deus de Israel, ele já era marcado. Que interessante isso, né? É muito importante a gente saber que Deus marca as pessoas com qualidades boas. E tudo isso por conta de um propósito. Ele era um homem de valor. Talvez você está pensando em alguém agora que você conhece uma pessoa que você fala, aquela pessoa é uma bênção. É uma pessoa de valor. Mas esse homem, com todos esses valores que ele tinha, diz aqui a Bíblia no capítulo 5, no versículo 1, que ele tinha um porém. Ele tinha todas essas qualidades, mas ele tinha um porém. E isso, querido, nos faz pensar que nas nossas vidas também, nós temos às vezes alguns porém. Tem uma vírgula aqui que separa ele do que ele era, a pessoa que ele representava no seu trabalho, no seu convívio, e com o que ele realmente era, a verdade de quem ele era. E a Bíblia diz que ele era leproso. E eu penso que ele, como um chefe do exército, ele deveria ter uma roupa específica, ele deveria se apresentar de uma forma que sempre ele era identificado. Quem olhava para ele de longe via, olha, ali está chegando Naamã, o chefe. Aquele homem tinha uma postura reconhecida diante daquele povo. Muito bem. E esses soldados da Síria invadiram Israel. E a Bíblia diz que foi levada uma menina escrava para aquela terra. E essa menina que foi pega, ela foi trabalhar na casa de Naamã. E eu quero hoje focar em cima dessa realidade. Porque nós vemos aqui que a Bíblia fala de Naamã, não por vitórias que ele teve. Ele sendo chefe do exército, ele não entra na história pelos bens que ele conquistou. Mas ele entra por causa que ele tinha um porém, e era leproso. Amém? Então, fica aqui bem registrado que às vezes uma marca ruim, algo negativo, algo que não está bom para você, pode ser o ponto de virada para a sua vida. Não importa para você. Às vezes você fala, puxa, só falta isso. É uma falta. Esse homem, pelo que se coloca aqui, ele tinha tudo que um homem queria ter, porém ele era leproso. Então eu quero dizer para você nesta manhã, que Deus conhece os teus porém. Deus conhece os meus porém. E na nossa vida, nós passamos coisas que não definem o nosso destino. Amém?
Aquele homem, ele era leproso, mas aquela lepra não ia definir a vida dele para sempre. Deus tinha um propósito com ele. E aí é onde entra essa menina. A Bíblia fala que ela foi levada cativa. Então, eu penso que não deu tempo dela despedir da mãe. Não deu tempo dela pegar talvez o seu animal de estimação e falar, vou levar comigo. Ela não foi para uma viagem, não. Ela não foi para um passeio, ela foi tirada da sua família. E eu penso que essa menina deve ter ido chorando. Não foi uma coisa boa, não foi uma coisa legal que aconteceu com ela. E isso era comum, quando se vencia uma guerra. Levava algumas pessoas, para quê? Para fazer a mão de obra, para trabalho, escravo, servo. E essa menina foi levada, e ela foi levada para a casa de Naamã. E nós temos algumas lições para aprender com essa menina. Primeira coisa, que se ela tivesse ficado em Israel, ela seria só mais uma menina. Que ela ia ter uma vida comum como a de outras. Mas na casa de Naamã, essa menina tinha falta. Ela tinha falta da sua família, ela tinha falta do seu povo, ela estava diante de muitas perdas que ela teve. Mas a gente vê, queridos, que ela teve uma postura diferente. Ela viu a realidade de Naamã. Aquela menina, por ela trabalhar naquela casa, eu penso que ela pôde ver Naamã sem aquela roupa que o identificava como chefe do exército. Deus permitiu aquela menina ir para dentro da casa de Naamã para ela poder ver o porém que tinha na vida de Naamã. E vocês sabem que a lepra, ela é uma doença que ela vai danificando o corpo da pessoa, a pessoa perde a sensibilidade e aquilo vai consumindo e vai deteriorando e a pele sangra, coça, não tem sensibilidade. E eu fiquei pensando nessa manhã, quando esse homem vestia aquela roupa de general, deveria incomodar ele. Deveria incomodar. Mas essa menina viu ele sem essas vestes. E eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você esteja no lugar dessa menina. Alguém que Deus vai colocar no teu caminho, alguém importante, alguém que tem uma influência sobre o trabalho, sobre a sociedade, sobre uma casa, uma pessoa boa, mas tem um porém na vida dessa pessoa. E esse porém é a lepra. E a lepra representa, sabe o quê? O pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu quero que você entenda hoje, eu não sei se você está aqui na posição de alguém como Naamã, que tem uma postura, que tem uma roupa que disfarça o teu porém, ou se você está aqui como alguém, como aquela menina, que era uma serva, que ela estava escrava, que estava longe da casa que ela queria ficar. Ela não estava no lugar que ela queria, mas ela estava no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar que uma pessoa pode estar é no centro da vontade de Deus. Meu querido, minha querida, talvez você está num trabalho que não está sendo legal para você. Talvez você está passando uma fase na sua vida e você fala, meu Deus, não foi para isso que eu me preparei. Não era isso que eu queria, mas Deus tem um propósito na sua vida. Sabe por quê? Porque é Ele que escreve a história. Então, nós vemos aqui que essa menina viu. Se ela fosse uma menina normal, ela poderia festejar com aquilo. Ela poderia falar assim, é isso que dá, tirar as pessoas da casa. Ela poderia olhar com aquele olhar de vingança, mas a Bíblia não diz isso não. Essa menina, ela olhou para aquela situação e ela teve misericórdia daquele homem. Ela olhou para aquele homem e ela pensou, puxa, como ele está sofrendo, essa doença vai acabar matando. Ela poderia ter se calado diante do sofrimento daquele homem.
Ela poderia não ter se envolvido. Primeiro, porque ela estava ali como escrava. Ela era uma estrangeira. Ela tinha tudo para ficar quieta. Hoje eu quero dizer para você, independente do que você está vivendo, Deus conta com você para que você fale o que está aqui, como nós vamos ver aqui no relato dessa menina. Muitas vezes, querido, nós estamos numa zona de conforto. Nesse lugar de conforto, foi o que eu disse, se essa menina tivesse ficado na casa com os pais, ela seria só mais uma menina que ia crescer. Mas lá, numa terra estranha, na Síria, como escrava, ela deixou algo que tinha dentro dela sair para fora. Nós aprendemos que só podemos dar o que temos, não damos o que não temos. E essa menina, ela tinha no coração dela compaixão, ela tinha no coração dela perdão, porque ela não alimentou a raiva, ela não alimentou a vingança, ela não ficou dando replay no seu passado, porque muitas vezes Satanás investe na nossa mente como você fica voltando ao que aconteceu. Imagine se aquela menina toda manhã se levantasse e lembrasse como ela saiu da sua terra. Ela não teria tido compaixão dele. Mas a Bíblia diz que essa menina, ela é tão assim, cheia, ela é tão completa, que ela fala, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, me dá graça na minha fala, como essa menina teve. Olha, ela falou, e o que ela disse, sabe o que aconteceu? Teve um efeito extraordinário. E ela diz para sua patroa, ela diz para sua senhora, olha, se o meu senhor, ela reconhece que ele é uma autoridade, conhecesse o homem de Deus que tem no meu país, da onde eu vim, tem um homem de Deus, ele ficaria totalmente curado. E ela então, aqui é uma prova, minhas queridas e meus queridos, que essa menina não se prendia no passado. Eu quero dizer para você hoje, você não pode avançar se você ficar preso no passado. Você não pode avançar se você ficar como vítima. Essa menina tinha tudo para ser uma vítima, porque ela estava escrava e oprimida. Ela tinha que trabalhar. Ela não tinha muito benefício naquele lugar, numa terra estranha, sem perspectiva de voltar para casa. Mas nós vemos aqui que essa menina estava no lugar do propósito de Deus. E todas as vezes, queridos, que nós começamos a questionar os porquê, isso impede, sabia? Por que comigo? Por que comigo? É tão interessante. E que a gente aprende aqui com essa menina também uma coisa. Satanás, ele continua com as mesmas estratégias. Ele investe no quê? Nos questionamentos. Aí você pode pensar assim, como essa menina poderia falar de cura? Como essa menina poderia falar de bênção? Como essa menina poderia falar de livramento se o Deus dela não livrou ela? Fala sério. Quantas pessoas falam, como que você não pode falar? Você não está vivendo isso? As pessoas cobram isso às vezes da pessoa, fala, e isso é uma intimidação de Satanás, é uma investida que Satanás faz, sabe para quê? Para calar a sua boca. Mas o que nós aprendemos com essa menina aqui é o quê? Que o que o Deus de Israel, Yahvé, o Todo-Poderoso, não fez com ela, não impedia de fazer com os outros. Querido, o que Deus não fez na sua vida, mas Ele pode fazer. Ela tinha essa convicção. Porque poderiam dizer para ela, escuta, mas se o seu Deus é tão bom, por que você está aqui como escrava? Mas ela não tinha essa mentalidade. Sabe por quê? Porque ela tinha uma mente livre. E hoje, a proposta do Senhor para nós é que nós nos libertemos daquilo que nos aprisionou. Deus tem um outro lugar para você. Se você entrou aqui questionando, se você está aí na sua casa, passou o tempo todo perguntando, mas por quê? Por que aconteceu comigo? Sabe por que aconteceu? Porque Deus tem um propósito. E dentro dessa circunstância, nesse
lugar de dor, nesse lugar de falta, nesse lugar de escassez, nesse lugar de decepção, é aí que o Senhor quer te usar. E nós vamos ver aqui o que acontece. Nós não vamos permitir, queridos, que Satanás predomine com esses questionamentos sobre as nossas vidas. Ai, ele não me guardou. Ai, eu não tenho, coitado de mim. Eu vou pedir. Não. Essa menina, ela fala de algo que ela viu, que Eliseu tinha feito vários milagres. Quantos milagres Eliseu viu? Então, ela cresceu vendo o milagre. Então, essa menina, ela não era escrava da sua dor. Ela era escrava de uma missão. Ela era escrava. Ela não era escrava. Ela tinha um propósito. E ela reconheceu o propósito que ela tinha. Amém. Glória a Deus. Eu tenho que ter essa consciência. Você tem que ter essa consciência. Talvez a sua mãe, a sua família. Talvez você tenha uma história pior do que a dessa menina. Aí você fala: ai, não tem divã de psicólogo que vai resolver. Não tem quem possa ouvir e te dar uma solução. Por quê? Sabe por quê? Porque o passado aprisiona. Mas se hoje você começar a lembrar e dizer: eu vi um profeta, eu vi Deus fazer, sabe o que vai acontecer? Essas cadeias do vitimismo vai cair da tua vida. Você não vai ficar escrava da tua dor. Não vai ficar, porque maior é Deus na tua vida. Satanás pode predominar no seu pai, no seu avô, no seu bisavô, mas você que encontrou com a verdade, basta na tua vida. O poder de Deus se manifesta para te libertar. E eu tinha um diagnóstico que eu não andaria, mas eu estou aqui andando. Eu estou caminhando. Sabe por quê? Porque eu ando sobre uma palavra verdadeira, uma palavra que faz efeito na sua vida. Eu poderia estar na cadeira de roda. Poderia. Mas eu doei a minha cadeira de roda. Aleluia. Sabe por quê? Porque você escolhe, querido, crer nessa palavra e abraçar esta verdade. Ou você fica chorando. Eu poderia dizer: olha, eu fiz a libertação. Não sabe o que eu descobri? Meu Deus. Não. Essa palavra, ela é verdade. Essa palavra é libertadora. Você tem que tomar uma escolha hoje na tua vida. Ou você abraça as verdades de Deus e fala: Satanás, aqui não. Foi até aqui, daqui para lá não. O Senhor está comigo. O Senhor é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Você tem que decidir hoje. Essa mente de vingança não é o que Deus tem para você. E aí o que a gente vê, gente, que essa menina, ela tinha compaixão. E a compaixão dela foi tão maravilhosa, a palavra, que chegou aonde? Chegou na sua senhora, chegou em Naamã, chegou no rei e chegou em Eliseu. Aleluia. Aonde você quer que chegue a tua fala? Vai depender do que está dentro de você. Não adianta você orar e não ter um posicionamento dessa verdade da palavra. Não adianta você fazer campanha. Não adianta você jejuar. Você tem que pegar essa palavra como verdadeira na tua vida. É esta palavra que vai nos arrebatar daqui para o outro lugar. Você quer ter mais fé do que isso? Que nós seremos arrebatados. Você crê no arrebatamento, mas não crê que pode sair dessa situação que você está? Não, em nome de Jesus, nós estamos debaixo de um novo tempo e nós teremos atitudes missionárias. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vai falar: olha, isso é incompatível, a sua vida, você tem isso, você tem aquilo. E da onde vem essa força? Da onde vem essa alegria? A minha força vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. E aquela menina cheia de convicção, ela tinha uma cicatriz. Querido, e essas cicatrizes na nossa vida? E essas cicatrizes que nós carregamos, que nós somos marcados,
Isso serve, sabe para quê? Como diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 13. Olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu prossigo para o alvo. Se você não decidir prosseguir para o alvo que é Cristo, sabe o que vai acontecer? Nada. Mas se você olhar para essa cicatriz e você vai dizer, puxa, o Senhor foi bom para mim, aleluia. E eu quando paro e penso e falo, meu Deus, o meu pai, o meu tio, a minha história, é para chorar? Não é para chorar. E eu não vou derramar lágrima pelo passado, porque eu estou em Cristo Jesus e eu tenho um alvo. Escolha hoje. Se você ficar olhando para o passado, você não vai alcançar o alvo e Satanás coloca uma trava na sua boca e aí daqui a pouco você não está nem falando mais, você O diabo quer tirar a tua fala, mas a palavra tem poder, porque quando, veja, olha o movimento que causou essa menina. Ela disse, olha, se ele chega lá, era uma viagem internacional. Já pensou, você mandar, era muita confiança, né? E ela falou, e vai acontecer. E o rei falou, então vou mandar uma carta, eu vou dar uns presentes. Você está curado. O rei pensou. O rei da Síria falou, vai que eu vou respaldar antes. Antes de Naamã chegar, a carta do rei chegou na frente. E essa carta deixou o rei de Israel nervoso. E o rei, quando recebeu aquela carta, olha que menina de movimento, olha uma menina que causa coisa boa, né? Aí quando o rei viu aquela carta, a Bíblia diz que ele rasgou as vestes, por causa da fala de uma menina. O rei perdeu a postura, e ele ficou sem estabilidade, ele falou, e ele está me provocando. Isso daí é porque, se esse cara não for curado, ele vai entrar aqui e vai acabar com todo mundo, vai matar mais pessoas. Ele estava achando que aquilo ia ser uma tragédia. E eu penso, queridos, que demorou um pouco para Naamã chegar. Porque a Bíblia diz que, quando Eliseu soube que o rei tinha rasgado as roupas, Eliseu falou, mas por que você fez isso? Fala para ele vir falar comigo, vem falar comigo. Vem falar comigo. E ele vai saber que há Deus em Israel. Aleluia. E então eu penso, que alívio daquele rei. Fala sério. Como é bom você ter um profeta de referência. E então eu penso que o rei ficou assim, satisfeito. Acho que ele falou, quero uma roupa nova agora, para me receber Naamã. E Naamã chega. Quando Naamã chega em Israel, ele vai para a casa do abençoado do profeta. E lá o que acontece? Ele é surpreendido. Porque ele tinha uma expectativa que ele ia ser recebido. Porque ele era o cara, né, gente? Ele tinha um nome. E aí, Eliseu manda um recado para ele. Vai, se lava 7 vezes e você vai ser curado. Ele falou, só isso? É muito pouco, não é possível. Ele ficou decepcionado. Por quê? Porque Naamã, ele fantasiou o que Deus ia fazer. Talvez nessa manhã você está aqui achando uma fantasia, que alguém vai pôr a mão na sua cabeça. O pastor, não está aqui. Não. Talvez isso está tudo, essa fantasia é tua, mas o que vai te libertar é a tua obediência. Aleluia! E aquele homem que mandava, não estava disposto a obedecer. Manda quem pode, né, gente? E nesse caso aqui, quem podia agora era Eliseu. Então ele fala o quê? Não, tá de brincadeira comigo. Eu não. Onde eu moro tem uns rios melhores. Eu não podia mergulhar lá. E a Bíblia diz aqui que ele ficou furioso. Mas tem sempre aquele apaziguador, né? Outro servo chega para ele e fala, meu senhor, o que custa? O senhor já viajou tanto? Já está aqui mesmo.
Não é tão legal, né? Uma pessoa assim. Que às vezes o outro está querendo desistir, não está querendo obedecer. E você chega e fala, mas só falta mais um pouquinho. Faz isso aí, obedece. Obedece. E às vezes a pessoa está tão assim, natural. A pessoa está sofrendo tanto que não quer obedecer. Não é brincadeira não, gente. A lepra coça, a lepra machuca. Imagina que ele estava cansado daquele negócio. Viajou com tanta esperança, agora mais isso. Fala sério. E o rapaz disse para ele, tenta, você já está aqui mesmo. E a Bíblia diz que ele mergulhou. E na 7ª mergulhada, quando ele se levantou, ele estava curado. Aleluia. Ele estava curado porque ele obedeceu. Ele estava curado porque aquela menina falou, antes dele conhecer Eliseu, que ele seria curado. Então veja bem, essa palavra aqui, nós não poderíamos falar muita coisa aqui sobre Naamã. Nós temos tantas lições a tirar desse texto, mas eu não quero tomar o seu tempo não, porque eu quero que você entenda uma coisa aqui agora. Você pode ser essa menina que está passando um momento difícil, que não está numa situação confortável. Talvez você está com problema no casamento, mas Jesus restaura casamento. Talvez você está com problema com o seu filho, mas Jesus pode alcançar o seu filho hoje. Talvez você está enfermo, mas você pode orar por alguém e alguém ser curado. Então eu quero dizer hoje, em nome de Jesus, que você não vai oferecer o que você não tem. Você tem a vida de Deus. O Espírito Santo habita em você. Olha o que o Senhor já fez na sua vida. Lembra como o Senhor é bom. O que Deus já fez na tua vida. Quantos livramentos. Então você precisa liberar o que você já tem dentro de você. Aleluia. E então, quando lá no seu trabalho, na sua faculdade, você ouvir alguém que está passando uma calamidade, você vai dizer, não, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra, eu vou orar por você, Deus vai mudar isso. Não, mas nós não pensamos assim. O que nós pensamos? Se é câncer, quimioterapia, radioterapia. Se é droga, nós pensamos uma clínica de recuperação. Se é necessidade, nós pensamos, nós vamos te dar uma cesta básica. Não, nós vamos te ajudar. Hoje, o Espírito Santo quer dilatar o nosso coração para que nós possamos liberar para as pessoas algo que vai mudar o destino delas. Naamã, ele não precisava de nada, ele precisava de uma cura, e uma cura total. E o inimigo quer tirar o fruto do Espírito da tua vida. Talvez tem tempo que você não fale para alguém o que Deus pode fazer. Quantos de nós tem tempos que nós não evangelizamos ninguém? Porque você vai falar, eu estou nessa situação. Como pode? Eu vou orar, mas eu estou com uma dor aqui. Eu vou expulsar um demônio, sendo que eu estou com uma luta lá na minha casa. Não deixe o diabo roubar o fruto do Espírito, que é a alegria do Senhor, é a tua força. Os teus olhos estão focados nas promessas de Yahvé. Então você vai falar, porque não é porque o Senhor não te deu aquela casa ainda, que você não pode orar pela casa do outro. Você pode ser um canal de bênção. Não deixe essas mentiras do diabo ir aprisionando você e paralisando você. Porque se você estiver esperando sua filha crescer, entrar na faculdade, casar, ir para o exterior, comprar uma casa para você dizer que Deus é bom, para você dizer que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é bom. Não, Deus é bom hoje, Deus é bom amanhã, Deus será bom eternamente, aleluia. E tem um detalhe aqui também, que eu quero falar. Tem uma síndrome agora. Junto com esse vitimismo, as pessoas agora têm uma postura. Eu não vou mais à igreja. Eu não quero mais me relacionar. Eu fui ferido. Eu fui preso.
Essa menina, ela estava presa numa casa, ela servia numa casa. No entanto, dentro daquele contexto que ela vivia, ela pôde liberar o que tinha dentro dela. Eu quero dizer para você, dentro do que você está vivendo, você não pode se isolar. Você não pode se isolar. Por quê? Porque o propósito de Deus é estabelecido na sua vida. Por quê? Porque você tem o fruto do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o quê? A bondade, a paciência, meu Deus, a longanimidade, o domínio próprio. O diabo tem lutado conosco, porque se a gente for fazer o que a gente quer, a gente não vai nem para nossa casa. Fala sério. Tem gente que fala, meu Deus, essa casa. O Espírito Santo habita em você. Não deixe que os frutos do Espírito sejam sufocados pelas circunstâncias que você está vivendo. E nesse lugar que você está, vai ser um lugar de crescimento. Sabia que tem uma pessoa que só você pode alcançar? Só aquela menina Mariana poderia falar com Naamã, com a mulher de Naamã, porque lá era um lugar reservado. Tem pessoas que só você tem acesso. E se você não liberar o que está dentro de você, aquela pessoa não vai ser alcançada. Deus quer usar você, porque tem um Naamã que será curado, totalmente limpo, por causa da tua vida. E a gente vê aqui, gente, no versículo, que eu nunca nem tinha prestado atenção nisso, mas agora eu prestei, hoje de manhã. Gente, ele foi curado, Naamã foi curado, e sabe o que ele fez? Ele chega para o profeta e fala para o profeta assim, bom, você não quer meus presentes, tudo bem, mas eu posso levar um pouco dessa terra aqui? Ele queria um pouco de terra. Terra para quê? O que faz com terra, gente? Uns baldes de terra. Ele falou, ainda tinha a mula ia carregar ainda. Eu achei engraçado esse negócio da terra. Um homem tão rico, um homem tão poderoso, ele queria um pouco de terra, da terra de Israel. E aí, aqui está o negócio bom que Deus faz na vida de uma pessoa que tem um encontro com Jesus. Uma pessoa que tem um encontro com a verdade. Ele pegou e pediu aquela terra, porque ele disse, eu vou levantar um altar ao Deus de Israel. Eu nunca mais eu vou adorar outros deuses. Olha, isso era pessoal, foi uma coisa dele. Olha que interessante. E ele então faz esse propósito diante de Eliseu. E ele ainda até falou, olha, e como ele era o chefe do exército, talvez ia ter um dia que ele ia ter que acompanhar o rei aonde estava Rimon, que era o deus da Síria, que governava aonde ele governava. Ele disse, olha, se eu tiver que ir lá na casa de Rimon, se eu tiver que entrar, eu quero que você saiba, não é por mim, os meus pés vão estar lá, mas o meu coração está no Deus de Israel. Aleluia. Eu quero dizer para você hoje, que não importa onde você está, não importa em que território você está, se o seu coração está com o Deus de Israel, é isso que faz a diferença. Amém. Deus não precisa, Deus podia tirar ele de Israel e falar, agora você vai morar aqui. Não, ele voltou para a Síria. Ele volta para a Síria e lá ele levanta um altar a Yahvé. Olha, eu quero dizer para você que me escuta nesta manhã, não importa que você não é desta igreja, não importa se você não congrega aqui conosco, Deus tem um novo tempo para você. E o importante é você entregar o seu coração a Jesus e levantar ele um altar de adoração, aonde você estiver. Amém. Queridos, lidem com as suas emoções para você cumprir o seu propósito. Amém. Porque se essa menina não tivesse lidado com as emoções dela, ela não tinha cumprido o propósito. Diga, eu vou lidar com as minhas emoções. Diga, eu vou desenvolver os frutos do Espírito Santo. É o que o diabo quer roubar da igreja hoje. Alguém que tenha frutos. E esses frutos serão para a eternidade. Aleluia. E para terminar, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês.
Não é porque você está sendo maltratado por alguém que você vai maltratar aquela pessoa. Amém? Isso é só uma fase na sua vida, vai passar. E Jesus é o nosso exemplo. Quando Jesus sabia que o Judas ia traí-lo, Jesus sabia que Judas tinha o vendido. Quando Jesus encontra Judas, o que ele fala? Amigo. Olha que tudo. Olha que lindo, nosso Jesus é lindo, né? Olha, ele encontrou Judas, cara a cara, com aquele traidor. Judas, eu acho que Judas deve ter assim, as suas entranhas devem ter estremecido. E Jesus disse, amigo. Querido, talvez você esteja diante de um Judas, alguém que te traiu, alguém que está armando para você, alguém que está querendo puxar o seu tapete, alguém que quer ver você morto. Qual é a sua postura diante disso? É amargura? É você se fechar? Ou nós podemos olhar aqui como o nosso Jesus, que é o exemplo? Ele é o exemplo para nós em todas as coisas. Amigo. Aleluia. Eu quero ser como Jesus. Guarde isso no seu coração agora. Os teus porém não anula as sentenças de Deus para a tua vida. Os meus porém, da minha família, dos espíritos familiares, do que o diabo veio para fazer na minha casa, na minha família, não anula a sentença do que Deus tem para mim, aonde Ele tem me colocado, aonde Ele vai me colocar. Deus é contigo, não tema o teu porém, Deus tratará com isso. Aleluia. Outra coisa, o lugar do propósito pode tirar você da zona de conforto. Vai mudar. Vai mudar. Diga, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Você vai sair da zona do conforto para cumprir o teu propósito. Aleluia. Outra coisa que você não pode esquecer nessa manhã é o que Ele não fez por mim. Não altera o que Ele é. Aleluia. Você pode dizer, eu ainda não tenho a minha casa própria, mas o Senhor pode te dar uma casa própria. Eu vou orar e o Senhor vai te ouvir, e nós vamos ouvir o seu testemunho. Olha, eu ainda não tenho, mas eu vou orar e o Senhor vai abençoar você de uma forma sobrenatural. Não perca as referências da fé. Talvez não foi com você, mas você pode contar o testemunho que foi com outro. Nós temos que ter referência da fé. Amém. Não perca as referências da fé. Outra coisa, perdoe para não ficar escravo. Se você não perdoar, você será escravo e escravo para sempre. E é muito legal essa parte. Naamã tinha uma lepra, e a lepra pega, mas a lepra não pegou a menina, mas a fé da menina pegou Naamã. Aleluia. Como pode? Algo que era contagioso, algo que era para matar. A lepra contagia, mas a fé daquela menina contagiou Naamã. Imagina quando Naamã encontrou essa menina. Aleluia. Quando Naamã encontrou essa menina, qual não foi a expressão de alegria para ele? Aleluia. E por último, o maior milagre que nós vemos nesse texto aqui, que eu vejo hoje, foi a fé dessa menina, que as perdas que ela teve não alterou. Não alterou. Ela perdeu muito, mas não alterou a essência daquilo que ela tinha recebido. Amém. Não importa qual a sua circunstância hoje,
Você não pode deixar de testemunhar o que Deus tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Então o nosso convite para você é que essa semana você libere isso que está dentro de você. Aleluia, amém. Essa bondade de Deus que nós cantamos aqui está dentro de você, e você vai liberar isso, amém. Você vai dizer: porque Deus foi bom comigo, eu vou fazer isso, eu vou alcançar, eu vou profetizar, e as coisas serão mudadas. E eu quero orar com você agora. Talvez você está aqui com uma lepra, uma doença incurável. Você que está me vendo aí, um diagnóstico incurável. Eu quero dizer para você que a última palavra, quem dá na tua vida é Deus. Talvez você está com um filho nas drogas, alguém que está te oprimindo, um marido que foi embora, uma situação que você fala: meu Deus, o Senhor quer se manifestar na tua vida, usando você como um testemunho. Ou talvez você conheça alguém que precisa de uma interferência, e você fala: não, eu vou orar por essa pessoa, e eu vou procurar ela, e ela vai sair dessa situação. Porque Naamã era valoroso, mas era leproso. Talvez você conheça alguém que precisa de uma interferência divina, e Deus quer usar você. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o mesmo, e nós cremos no teu poder. Nós cremos que o Senhor faz, independente das nossas circunstâncias, independente de nós mesmos. O Senhor é aquele que vê todas as coisas, e todas as coisas estão nuas e patentes diante dos teus olhos. E nesta manhã, Yahvé, nós clamamos agora por cura. Aonde houver, Senhor, agora uma pessoa que está nos ouvindo, que está com dor agora, nós oramos agora e te pedimos que venha alívio, que o Calvário não foi em vão. Nós declaramos agora que o sacrifício de Jesus naquela cruz é verdadeiro, e é Ele que nos cura de toda a enfermidade. Nós declaramos provisão, nós declaramos, Pai, nesta manhã, uma bênção específica para cada família que ouve esta palavra agora. Nós declaramos que o lugar onde estamos, as circunstâncias não nos dominarão, e nós seremos testemunhas vivas da tua palavra. Queremos descansar na tua fidelidade, queremos descansar na tua fidelidade, Yahvé. Tiramos agora todo trauma familiar, toda marca, toda cicatriz. Agora nós aplicamos as verdades da tua palavra e declaramos que esse povo se levanta para ser testemunha viva de um evangelho que liberta, que cura, que salva e que escreve uma nova história. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus, é em ti que nós olhamos agora. Toda cadeia, todo esse espírito maligno das trevas, solta essas vidas agora, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora. Oh, este nome que está acima de todo nome. Oh, toda canseira que a lepra traz, todo desconforto, toda vergonha, nós clamamos agora pelo nome de Jesus. Oh, Jesus, Jesus, oh, Jesus. Aleluia. Oh, esse nome de Jesus é o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de chamar aqui a pastora Inês. Nós temos 2 avisos para dar. Aleluia. Que bom que você está aqui. Queremos agradecer a cada visitante, você que está conosco pela primeira vez,